Oribibó no batuque do Rio Grande do Sul. Existem várias formas de alimentar o ori no batuque. Neste vídeo veremos o ritual do Oribibó a seguir. Antecipando o ritual do Oribibó, há famílias que ofertam um pombo para o orixá Bará da casa, para que cuide do chão durante o ritual. Há famílias que fazem o mesmo procedimento, no entanto, a oferenda do pombo é destinada para o Bará daquele indivíduo. Há também famílias que não cortam nenhuma ave para o orixá do Bará, apenas fazem o rito do Oribibó. Em ambos casos, a oferenda do orixá Bará ficará arriada até o final do Oribibó. No Oribibó, há famílias que ofertam 2 pombos brancos e há famílias que ofertam pombos de cor, costumando usar até pombos escuros. Algumas famílias ofertam os pombos sobre a cabeça do indivíduo e cantam para o orixá de quem está recebendo o Oribibó, enquanto outras famílias ofertam os pombos para o ori sobre a cabeça do indivíduo e cantam para o ori. No ritual do Oribibó encontraremos famílias onde todo ritual é feito sobre a cabeça do indivíduo. Há famílias que usam uma quartinha para o rito do Oribibó. Neste caso, colocam ela para comer numa bacia no colo do indivíduo, enquanto outras famílias colocam a quartinha na bacia que ficará no chão. Há famílias que fazem um fio de contas da cor do orixá de quem está recebendo o Oribibó e colocam para comer junto, enquanto há famílias que não fazem fio de contas e somente jogam o orixá da pessoa quando ela der um buri ou for fazer uma obrigação maior. Porém, deixaremos para falar sobre o buri no próximo vídeo. Algumas famílias deixam algumas horas recolhidos, enquanto outras famílias deixam completar 24 horas para aliviar a cabeça do Oribibó. E por hoje ficaremos por aqui e continuem a contribuir com as nossas postagens, informando seus costumes e tradições. Até a próxima, pessoal!